Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Green Ambicioso, e aqui estou eu, atrasado, mas comentando o 6º episódio de Soul of Gold. Vamos tirar a parte chata da frente primeiro? O que diabos é esse traço e essa animação? Mano do céu, que coisa horrível. Eu não acho necessariamente que isso diminua o valor do anime. Eu tô assistindo por causa da história, não necessariamente porque eu quero ver uma animação suprema de Ling, etc. Se eu quiser ver isso, eu vou assistir Fate Stay Night. Mas isso mostra um descaso sem tamanho da Toei. Aliás, por eles terem usado essa birosca dessa imagem em 2 cenas diferentes, pra mim eles deviam ganhar alguma coisa. Ou um prêmio pela ousadia ou um tabef pela pachorra, mas alguma coisa. O engraçado é o traço ter ficado tão bugado no episódio em que eles deram uma retocada muito topada na abertura e no encerramento. Isso tem nome, é palhaçado o nome disso. Quanto à abertura em si, me agradou o resultado final, com direito à homenagem a Pegasus Fantasy e tudo mais. Mas tem um pedacinho que eu não gostei, que é numa hora que o Aiola e o Aiolos parecem que estão cantando um pedaço. Eu achei meio tosco. Mas agora, comentando o episódio em si. Só eu achei divertido ver o Mu agindo exatamente igual ao Milo na saga de Hades. O próprio Cavaleiro de Ares foi quem reclamou. Milo, tu devia estar lá em cima na casa do escorpião. E aí o Milo, fecha a taioba que mataram o Shaka aqui e eu não tô manso. E agora, depois que o Milo morre, é o Mu que tá puto querendo descer o cacete em todo mundo que vê pela frente. Parece que aquele sermão do Aiolia serviu pra alguma coisa, né? É interessante a gente ver agora na prática aquilo que Shion disse na casa de Ares. Mu é manso, mas deixa o infeliz pegar pra você ver que é o mais cala da peste dessa bagaça. Lógico, nem tudo são flores, e por algum motivo eu esqueci de comentar sobre isso quando eu falei sobre o episódio 2, mas aquilo que eu tinha dito sobre a Toei estar utilizando bem os poderes dos Cavaleiros de Ouro não se aplica ao Mu. Já por 2 vezes nesse anime, a extinção estelar foi usada como golpe físico. Toei, os Cavaleiros de Ares têm um golpe físico, ele se chama Revolução Estelar. No Ômega vocês souberam usar direitinho a extinção estelar, deu ok em vocês agora. Mas enfim, os Cavaleiros de Ouro tentam entrar na Yggdrasil, só que tem um bando de soldadinho impedindo. E aí o Andreas faz um discurso dizendo: não, meu povo, não precisa se lascar não, meus guerreiros deuses passam a peixeira desses infelizes. E aliás, eu quero me dar um tapa por não ter percebido antes desse discurso que o Andreas tem a mesma voz do Gilgamesh. E 2 tapas por também não ter percebido isso quando esse infeliz dublou o Fudo de Virgem. Então... Aí corta pra abertura e em seguida um discurso do Andreas pros guerreiros deuses. E esse discurso foi o que me deu o maior divertimento observando o fandom essa semana, porque o infeliz do Andreas é tão eloquente que ele conseguiu enganar o pessoal do lado de cada 4ª parede. Mano do céu, o cara disse que Hades estava mancomunado com Athena e que ele causou o grande eclipse para impedir o crescimento da Yggdrasil, e que foi ele que mandou os Cavaleiros de Ouro pra Asgard só pra destruir a árvore. E teve gente que acreditou. Eu vi um monte de gente fazendo teoria do tipo: não, mas faz sentido que tenham feito uma aliança temporária porque o Hades não ia querer ter que lidar com Asgard depois, e quando eles derrotam o Hades ele manda uma frase lá que meio que dá a entender que eles traíram a confiança dele com algum acordo, não sei o que. Gente, para! Tá ficando feio! Qual é a primeira coisa que a gente fica sabendo sobre o Andreas lá no primeiro episódio? Ele tá mentindo pra Asgard inteira. Mentiroso é a primeira coisa que devia vir na sua cabeça quando você pensa nele. E as pessoas estão acreditando no infeliz. Ele inclusive começa a ladainha dele dizendo que Athena quer dominar tudo sobre a face da Terra. Gente, não só ela não quer, como ela não precisa. A Terra é dela. Zeus, quando subiu aos céus, deu a guarda da Terra pra ela. Tanto que no prólogo do céu, quando a Artemis quer dominar o mundo, ela simplesmente chega na Saori e fala: passa a chave da Terra pra cá. E aí a Saori diz: toma, estaciona direitinho e enche o tanque, beleza? Essa cena passa uma revelação sobre a trama, mas não é de que Hades está ajudando a Athena, nem nada disso. A revelação é de que o Andreas está mentindo não só pros cidadãos de Asgard, mas também para os próprios soldados de elite. Esse pessoal provavelmente só segue ele porque acreditam que a Yggdrasil vai trazer a prosperidade, que isso vai ser bom para todo mundo, e etc, etc. Com exceção provavelmente do Fafnir, né? Que é o Flashes 2.0, como meu irmão diz. Porque foi ele quem criou as novas Safiras de Odin, usando a energia vital dos cidadãos de Asgard. O que eu imagino que os outros guerreiros deuses não saibam, e até que se soubessem, provavelmente se revoltariam contra o Andreas. Fafnir é meio que um Alberich às avessas. Alberich era o único cara que estava enganando Hilda. Fafnir parece ser o único cara que Andreas não tá enganando. Os guerreiros deuses saem dali e o Frode fica porque ele deu por falta de um dos Cavaleiros de Ouro e pergunta ao Andreas o que aconteceu com ele, e o Andreas responde que ele já encontrou com esse cavaleiro. E aí a gente tem um flashback da luta dele com Aiolos, que é dividido em 2 partes, mas eu já vou comentar ele inteiro aqui. Primeiro, na minha opinião, a voz dele tá horrível. Beleza, não dá pra você passar a imagem do irmão mais velho de Aiolia se ele soar mais jovem.
Mas caramba, o infeliz morreu com 14 anos. A menos que a alma dele tenha envelhecido, o que significa que ele não assistiu Chaves quando ele era criança, isso não me agrada. Não tá bonito não. Eu não assisti a saga clássica em japonês, então eu não sei se a voz dele já era desse jeito lá no clássico. Mas se for, isso também não justifica, é simplesmente uma cagada repetida. E por falar em cagada, eu achei aquela pose que ele faz quando ele veste a armadura de Sagitário bem ridículo. Não sei se foi porque ficou mal desenhada, meio cartoonizada, mas eu achei feinho. Aí eu converso um pouquinho com o Andrés, mas como eu não achei grandes coisas dessa conversa, eu vou comentar só a luta. E eu não gostei. Comparada com a aparição de Saga lá nos episódios 3 e 4, essa aparição da Aiolos foi muito mundana. Não fez jus à lenda que o Aiolos é. E na verdade, esse episódio me fez perceber que a Toei perdeu a oportunidade perfeita de aproveitar o Aiolos de verdade. Como eu já comentei num vídeo anterior, o Aiolia pra mim tá sendo um protagonista sem sal. Se a Toei tivesse colocado o Aiolos no lugar dele, talvez o anime fosse mais interessante. Mas eles continuam com esse negócio de não podem mostrar o Aiolos em primeiro plano, pô, o cara é lenda não se vê, lenda só se ouve falar. Como algum maluco genial falou aí no Facebook, né, o cara é alérgico à vida. Começa o anime morto, só aparece em flashback nos momentos de morte dele e só ressuscita pra matar ele de novo. Aí tem uma cena que o Andrés fica mandando Hadouken no Aiolos e aí ele puxa 4 flechas do nada. E eu fiquei me perguntando se aquilo ali foi massa ou se foi ridículo, mas eu acho que foi ridículo. Aí ele solta as 4 flechas, que aí não são mais 4 flechas, viram umas 15, sabe Deus lá por quê. E aí aparece uma raiz do nada naquela birosca que defende o Andrés, e aí essas 15 flechas que ele atirou não dão em nada. E eu não gostei disso, porque a flecha de Sagitário, todas as vezes que apareceu, ok que a maioria das vezes foram filler, mas sempre teve um espírito de agora vai, cacete, dessa vez é pra resolver essa parada. E aí ele usa um pente de flecha todinho de maneira muito casual pra não dar em nada. Meio que desmistifica esse negócio. Se ele tivesse mandado trovão atômico, ou então só Hadouken mesmo, como o André estava fazendo, e a única flecha que ele tivesse atirado fosse aquela flecha divina que arranhou o olho do maluco que foi pegar lá na árvore, eu teria gostado mais da participação dele, só acho. Mas voltando para a história principal, infelizmente a gente caiu de novo naquela trama linear de sempre. Subam as 12 casas, coletem as 7 safiras, derrubem os 7 pilares. Esse negócio manjado. Agora é destruam as 7 estátuas das câmaras da Yggdrasil. Eu nem posso dizer que eu fiquei decepcionado, porque enfim, CDZ é isso. Fugir desse tipo de coisa é um bônus, mas não fugir é simplesmente o esperado. Lífia conta umas paradas pros Cavaleiros de Ouro e aí o Doku fica desconfiado por causa de alguma coisa. O velho passou 261 anos vivo e tá ligado na Strakitana. Ele já chegou a enfrentar um guerreiro deus no passado. Então não me admira que ele saiba mais do que ele tá deixando os outros saberem. O que é meio que apropriado considerando o destino dele nesse episódio, né? Os Cavaleiros de Ouro se separam, coisa manjada de novo, e vai cada um pra uma câmara. Nas 3 primeiras, nenhuma surpresa. A Aiolia vai enfrentar Frode em Vanaheim, o principal Cavaleiro de Ouro contra o principal Guerreiro Deus. Aliás, eu também não sei pronunciar essas coisas, então eu vou pronunciar do jeito que eles estão dizendo no anime, viu? Se tiver errado, culpe a Toei. Debas vai enfrentar Heracles em Jotunheim, o grandão contra o grandão. Mu vai enfrentar Fafnir em Svartalfheim, e eu tô achando muito massa ver ele botando moral no infeliz. Fafnir, além de Flejas e Alberich, também é o Casa dessa parada, né? É o mais cruel, mas no Vamos Ver não é lá essas coisas, pelo menos não parece. A surpresa pra mim, talvez não tenha sido pra muitos de vocês, mas foi ver Shura versus Camus. Depois que o Milho morreu, eu fiquei, ué, como assim o Milho não vai enfrentar o Camus de novo? Quem é que vai lutar contra o Camus? Foi só quando eu vi esse episódio que eu me toquei. Oh, Shura! Os dois passaram bem metade da saga de Hades juntos. Vai ser interessante ver eles interagirem agora. E o que eu acho que seria muito foda se acontecesse, mas infelizmente pelos previews e pela sinopse não vai, é se o Saga aparecesse ali pra completar o trio das lamentações. Mano, isso ia ser tão da hora. Mas pelo visto, quem vai aparecer vai ser, obviamente, o Surta. Então fica pra depois. Se tiver um depois, né? Porque é capaz de um dos dois morrer, mas enfim, vamos ver o que vai dar. E por fim, o Doku está lá em Helmheim pra enfrentar sabe-se lá quem. Eu não vou fazer nenhuma aposta séria sobre quem é esse oponente do Doku, mas meio ser topado se fosse Xion. Tipo, é uma câmara que ressuscita os mortos e tal. Tipo, dane-se como iam fazer pra isso fazer sentido. Uma ilusão, um fantasma ou sei lá o que diabo. Mas eu acho que seria divertido. Logicamente que eu não tô apostando de verdade que é ele, até porque muito provavelmente talvez seja a Lífia mesmo. E aliás, dessa vez eu vou me posicionar com relação a essas coisas. Esse episódio deu material suficiente pra gente poder fazer uma teoria com um pouco mais de pé no chão. O que eu vou dizer a partir de agora não vai ser nenhuma grande revelação, mas eu quero fazer uma apanhada das coisas. Todo mundo já suspeitava, mas esse episódio praticamente confirmou que a Lífia tem dedo na ressurreição dos Cavaleiros de Ouro. Ela do nada é teletransportada pra Helmheim, que é uma câmara que pode ressuscitar os mortos. Aí tem uma visão esquisita e aí ninguém sabe mais o que aconteceu com ela. Vocês se lembram lá do final do primeiro episódio, depois que a Aiolia empata com o Frode? Frode percebe que tem alguma coisa de errado com a Lífia, mas ele não conhece aquela entidade. E coisas que estão acontecendo em Asgard que os guerreiros deles não estão ligados, lembra quem? Andreas. A gente sabe que ele tá por trás de muita coisa e não tá deixando os guerreiros deles saberem disso. Na minha opinião, o Andreas sabe muito bem quem a Lífia é e foi com a ajuda dela que ele ressuscitou os Cavaleiros de Ouro. A Aiolos, pelo visto, foi o primeiro Cavaleiro de Ouro a ressuscitar
E quando ele enfrenta o Andreas, ele meio que dá a entender assim, o propósito do seu cosmo é servir de alimento para Yggdrasil. Ele dá a entender que ele sabe o que é que tá acontecendo ali em Asgard, mas ele não quer dizer, que faz muito sentido. Ou seja, usar os Cavaleiros de Ouro para alimentar a árvore é uma coisa que ele planejava desde o início, não foi um negócio improvisado que ele resolveu fazer depois que ele viu que os Cavaleiros estavam lá. Andreas reviveu os Dourados com esse propósito em mente. Mas Andreas não é Deus e, como a Iolja disse, é preciso poder divino para ressuscitar os mortos. E é aí que entra a Lífia. E agora a pergunta é que vale R$1 milhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Quem é a Lífia? Não sei. As duas grandes teorias que correm pelo fandom são plausíveis e eu ainda não me sinto seguro em apostar em uma delas. A primeira é de que Lífia seja Hel. Hel é filha de Loki e, como a gente sabe que Loki é um filho da puta, os deuses não queriam os filhos dele por perto. Jogaram Jormungandr no mar, acorrentaram Fenrir e Hel foi mandada para o mundo dos mortos. E é lá que ela governa. O mundo dos mortos leva o nome dela, Helheim, que é, coincidentemente, a câmara onde a Lífia foi parar. E Hel tem duas faces, metade do corpo dela é uma mulher saudável e a outra metade é um cadáver em decomposição. Isso meio que encaixa com o fato de que a Lífia também tem duas faces, a face boazinha, que ela tá mostrando pros Cavaleiros de Ouro, e essa face maligna aí que tá planejando usar ele de adubo pra Yggdrasil. Só lembrando que na mitologia nórdica, Hel não era má, ela só era a deusa do mundo dos mortos. Mas como Hades também não era mau, e aqui em CDZ ele é o vilão principal, a segunda teoria é a de que Lífia seja Eir, que é uma deusa da medicina. Mais ou menos como Asclépio da mitologia grega, que é a base para o Cavaleiro de Ofiuco do Next Dimension. Eir era tão boa na arte da cura, na arte da medicina, que ela era capaz até mesmo de devolver a vida aos mortos. E por que essa também é uma teoria plausível, mesmo que tenha tantos indícios apontando para Hel? Porque Lífia na mitologia nórdica é o nome da montanha em que essa deusa Eir vivia. Talvez eu já tivesse feito essa aposta muito tempo antes se eu tivesse me dado ao trabalho de pesquisar um pouco de mitologia nórdica, porque eu não entendo muito dela. Então a minha teoria é: Lífia ou é Hel ou é Eir. E independente de quem seja, foi ela quem ressuscitou os Cavaleiros de Ouro em acordo com o Andreas. Se eles são de fato parceiros ou se um tá usando o outro, eu não sei. Vamos esperar pra ver o que o anime vai mostrar. E esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido. E você, já sentiu o cosmo?